Fala galera, o meu trabalho fala a respeito dos direitos civis. Os direitos civis são os direitos fundamentais garantidos a todos os cidadãos de um país, independentemente de raça, cor, religião, sexo ou origem nacional. Eles englobam liberdades individuais, como a liberdade de expressão, de reunião pacífica e de religião, além de direitos legais e sociais que visam proteger a igualdade e a justiça para todos. No contexto dos Estados Unidos, o movimento pelos direitos civis concentrou-se na busca da igualdade racial e na eliminação da segregação e discriminação. Líderes como Martin Luther King Jr. e Malcolm X trabalharam incansavelmente para garantir pleno acesso aos direitos civis para os afro-americanos. Isso incluiu a luta pelo direito ao voto, acesso igualitário à educação e oportunidades de emprego justas. O impacto desse movimento foi significativo nos Estados Unidos e serviu como exemplo poderoso para movimentos de direitos civis em todo o mundo. A luta por direitos civis inspirou mudanças sociais e políticas em muitos países, destacando a importância da igualdade e da justiça para todas as pessoas, independentemente de sua origem ou características individuais. O movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos foi a luta pacífica e persistente por igualdade e justiça, enfrentando desafios significativos, incluindo resistência do governo, perseguições e obstáculos impostos à população afro-americana e aos defensores dos direitos civis. Surgiu como resposta à segregação racial, discriminação e desigualdade de direitos enfrentadas pela comunidade afro-americana. O movimento tem como objetivo garantir direitos civis iguais e proteções legais contra a discriminação racial. As revoltas e protestos foram uma característica marcante do movimento, destacando a determinação do povo em lutar por seus direitos. O governo dos Estados Unidos foi confrontado com a pressão pública e internacional para agir contra a discriminação racial. Isso levou à aprovação de legislação crucial, incluindo a Lei dos Direitos Civis de 1964 e a Lei de Direito ao Voto de 1965, que garantiram avanços significativos na luta pelos direitos civis. Líderes proeminentes, como Martin Luther King Jr. e Malcolm X, desempenharam papéis cruciais no movimento. Martin Luther King Jr. advogava a resistência não violenta, organizando protestos pacíficos e discursos poderosos que inspiraram muitos. Por outro lado, Malcolm X defendia a abordagem mais radical, inicialmente associado à nação do ISLA e promovendo a autodefesa e a resistência ativa. A mídia desempenhou um papel significativo ao cobrir as atividades do movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos. A exposição das injustiças raciais e a narrativa das lutas por igualdade de direitos foram amplamente divulgadas, influenciando a opinião pública e a conscientização sobre as questões raciais no país. A cobertura midiática dos protestos, marchas e discursos dos líderes do movimento, como Martin Luther King Jr., teve um impacto profundo na sociedade. O uso de imagens e relatos jornalísticos expôs as condições desumanas enfrentadas pela população afro-americana, gerando empatia e solidariedade entre muitos espectadores. Além disso, a mídia internacional desempenhou um papel crucial ao destacar as lutas por direitos civis nos Estados Unidos, pressionando o governo e aumentando a conscientização global sobre a discriminação racial no país. A cobertura midiática contribuiu para mobilizar apoio público em favor do movimento pelos direitos civis, influenciando a opinião pública e impulsionando mudanças legislativas significativas. A atenção da mídia também expôs as táticas de resistência não violenta promovidas pelo movimento, demonstrando ao mundo a determinação e coragem dos ativistas. Após um período de intensos esforços, protestos e mobilizações, o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos alcançou conquistas significativas. Algumas das principais realizações incluem: 1. Legislação de direitos civis. A pressão do movimento resultou na aprovação de leis importantes, como a Lei dos Direitos Civis de 1964, que proibiu a discriminação com base na raça, cor, religião, sexo ou origem nacional. Além disso, a Lei dos Direitos Eleitorais de 1965 foi o marco na proteção do direito ao voto para minorias etnicas. 2. Desagregação e igualdade nas escolas.
O movimento também teve impacto no sistema educacional, levando à desagregação das escolas e à luta por igualdade de oportunidades educacionais para todos os estudantes. 3. Conscientização e mudança social. A conscientização gerada pelo movimento contribuiu para o EME a mudança significativa na atitude da sociedade em relação a essas questões raciais. Isso ajudou a promover a igualdade de oportunidades e a reduzir a discriminação em várias esferas da vida cotidiana. Conclusão: a Guerra dos Direitos Civis nos Estados Unidos foi um movimento crucial na luta pela igualdade racial e social iniciado principalmente na década de 1950 e 1960. O movimento visava combater a discriminação e a segregação racial liderado por figuras proeminentes como Martin Luther King Jr., Malcolm X e Rosa Parks. O movimento dos direitos civis promoveu marchas, boicotes e manifestações pacíficas para exigir a igualdade de direitos civis para os afro-americanos. O movimento culminou na aprovação de leis importantes, como a Lei dos Direitos Civis de 1964 e a Lei do Direito ao Voto em 1965. Essas conquistas representaram marcos significativos na história dos Estados Unidos e tiveram um impacto não apenas no país, mas também em movimentos similares ao redor do mundo. O legado do movimento dos direitos civis continua a influenciar a luta por direitos humanos em todo o mundo. Conclusão. Fim. Muito obrigado.